eu amo a minha esposa. Como que eu faço para que eu sinta sempre a presença dela todos os dias? Para que eu tenha consciência, que a minha consciência esteja desperta para entender que ela está comigo todos os dias. Olha só, eu falo nela todo o tempo, eu penso nela todo o tempo. Na fila do banco, no supermercado, na rua, dirigindo, comendo, bebendo. Então assim, quando eu falo e quando eu penso nessa pessoa todo o tempo, eu estou cultivando a presença dela junto comigo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ok? Presta atenção. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações ou provações em algumas traduções, sabendo que a tribulação, a provação, produz perseverança. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então, assim, a oração, a vida de oração, quando a palavra fala orai sem cessar, não é você ficar fazendo orações prolongadas e repetitivas, porque o cara, ele pensa que ele tem que passar o dia inteiro fazendo isso, e aí ele não trabalha, não faz outras coisas durante o dia. Mas quando fala orar sem cessar, é você trazer um verso bíblico, uma porção, e você falar repetidamente naquela palavra. Então assim, a oração é um diálogo, é uma conversa que você precisa nutrir durante o seu dia. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Como que eu faço para que eu sinta sempre a presença dela todos os dias? Para que eu tenha consciência, que a minha consciência esteja desperta para entender que ela está comigo todos os dias. Olha só, eu falo nela todo o tempo, eu penso nela todo o tempo. Na fila do banco, no supermercado, na rua, dirigindo, comendo, bebendo. Então assim, quando eu falo e quando eu penso nessa pessoa todo o tempo, eu estou cultivando a presença dela junto comigo. Isso é verdade. Fala de uma pessoa que você ama tanto e fica falando dela, pensando nela todo mundo. Pessoas apaixonadas são assim. Você tem a sensação que ela está com você ali naquele momento. Então a oração, ela funciona dessa forma também. Quando você fala constantemente, você pensa constantemente nessa pessoa, você está cultivando a presença dela. Então isso é orar sem cessar. Então orar é quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus. Peça opinião, conselho. Então isso é uma conversa, não tem segredo, não tem fórmula mágica para isso. Da mesma forma que você conversa com uma pessoa que você ama, então da mesma forma é que você conversa com Deus, cara. Começa o dia, não pula da cama. Começa o dia ali, né? Tem pessoas que gostam de ficar um tempinho ali na cama, tá tudo bem. Cara, leva os seus pensamentos a Deus. Primeira coisa que você precisa fazer. E eu vou ensinar aqui sobre a meditação também, junto com isso. E cara, sem pressa, fica ali. E eu sempre deixo minha Bíblia ao lado da cabeceira da minha cama. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é pegar minha Bíblia e ali eu leio a palavra de Deus, oro aquela palavra de Deus e medito aquela palavra de Deus que eu acabei de ler. Então, isso precisa ser exercitado todos os dias. Tem pessoas que não exercitam, né, os músculos do braço, que é a reflexão. A flexão. Né? A reflexão é quando nós exercitamos a nossa mente. É um exercício. Da mesma forma que a flexão é para musculatura do braço, a reflexão é para musculatura da nossa mente. Ok? Então vamos lá. Olha só o que diz o texto. Aqui ele está falando, nos gloriamos nas tribulações. Então quando eu leio esse texto, a meditação ela entra justamente agora, nesse momento. Então eu fiz a leitura bíblica. A meditação é eu ficar pensando repetidamente no que esse texto acabou de ler. Então, isso eu faço o dia inteiro. Eu não preciso ficar... Sabe aquela coisa? Não, vamos ler 10 capítulos por dia. Qual a quantidade de texto, de palavra que você vai conseguir absorver? É muito pequena. Então, é preferível você começar com porções pequenas e você meditar nela, que você conseguirá lembrar com mais facilidade. Você conseguirá exercitar melhor a sua mente. Então não precisa ficar lendo 10 capítulos, a não ser que você já tenha esse hábito, né, de absorver melhor. Por exemplo, na escola a gente aprende a ler, mas também a interpretar, não é verdade? Então assim, quanto mais informações você tiver, menos você consegue absorver.
Então é preferível você começar com textos curtos, que ali você consegue meditar nessa passagem. Não tem problema nenhum você ler 10 capítulos. Tem pessoas que leem 10 capítulos da Bíblia, 10 capítulos de um livro, não tem problema nenhum. Mas as pessoas que conseguem absorver mais são pessoas que já exercitaram, né, bastante essa questão da mente. Então, vamos começar aqui somente com essa passagem, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar pensando repetidamente nessa palavra e você pode declarar essa palavra. Como por exemplo, e aí você pode dizer assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E você pode repetir. Agora, quando você pensa repetidamente, isso é meditação, é quando Deus fala com você. Então, quando você fala com Deus é oração. Quando Deus fala com você é meditação. Quando você pensa repetidamente num problema, o que vai gerar? Preocupação. Mas quando você pensa repetidamente na palavra, vai gerar o quê? Meditação. Então vamos lá? Gloriamos nas tribulações. Aí você fica ali pensando nesse trecho. Gloriamos nas tribulações. E aí em seguida você continua, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí você mentaliza a palavra aqui e aí medita. Fica pensando nela repetidamente. Tribulação produz perseverança. No início, pode parecer muito difícil, mas quando você vai exercitando, você vai perceber que isso já vai se tornando parte da sua vida. Beleza? Então, procure fazer isso durante todo o dia. Já conversou com pessoas que passaram por processos bem doloridos, passaram por sofrimento? Cara, são as pessoas mais maduras que eu conheço. Sério mesmo. Conversa com essas pessoas. Por quê? Muita gente, elas, quando olham para as pessoas nas redes sociais e vê a casa que elas têm, os lugares que elas vão, as pessoas que elas andam, elas, eu queria estar naquele lugar. Eu queria fazer o que aquela pessoa faz. Eu queria estar onde ela está. Eu queria andar com as pessoas que ela anda. Só que a gente está mais interessado no resultado do que, na verdade, no processo que elas passaram. Então, se ela está naquele lugar, provavelmente, cara, ela passou muito tempo por um processo. Se interesse mais pelo processo do que pelo resultado. A gente precisa passar, é necessário, faz parte da nossa jornada. Como o texto diz, provação. Cara, se você for olhar a vida de Paulo, passou por um náufrago, foi picado pela cobra, foi chicoteado, apedrejado. E ele estava na prisão quando ele escreveu esse texto de Romanos, dizendo, olha, nos gloriamos nas provações. Ele está dizendo, cara, tem sido maravilhoso passar pelas provações. Eu sei que não é fácil, mas deixa eu te falar uma coisa, vale a pena. Por isso que a gente sempre ouve por aí, vencedores, pessoas que passaram por momentos de sofrimento, de dores, e elas, com a ajuda de Deus, elas conseguiram vencer. E essas provações produziram nela, sabe o quê? Aqui, como diz o texto, perseverança. A perseverança, como eu disse, é a qualidade de alguém que não desiste facilmente de algo que tem poder para transformar a vida dela. Então, você, cara, precisa desenvolver essa perseverança, mas não tem como ser perseverante se não passar pela provação. A provação é necessária. Jesus nos ensina isso, nosso grande mestre nos ensina sobre essa questão de passarmos pelas provações, né? A gente até conhece uma música, a gente até brinca com essa música, né? Passando pelas provas e dando glória a Deus, e é verdade, cara. Você não é um sadomasoquista, você não é um suicida que busca sofrimento e muito menos ora durante o dia de Senhor, eu reivindico aquela promessa que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, eu quero as aflições para mim. Você não faz isso. Mas elas são inevitáveis. E a gente precisa aprender a lidar com elas. Cabe a você se entregar aos problemas ou decidir superá-los. Todo problema todo mundo tem. Adversidade todo mundo tem. A questão é se você está numa posição de decidir superar as dificuldades.